Oi gente, seja bem-vindo ao nosso canal de estudos do 3Ens. Eu sou o Tom Trindade e hoje venho trazer aqui uma ferramenta nova, uma ferramenta diferente que serve para melhoria contínua e resolução de problemas, que se chama o método A3 do sistema Toyota de produção. Eu convido você a ficar com a gente e acompanhar essa aula de hoje e logo depois da vinheta você vai conhecê-la. Então, para que serve o método A3? O método A3 é uma ferramenta desenvolvida pelo sistema Toyota de produção e com muita utilidade para a busca da melhoria contínua e de resolução de problemas. Nós já falamos de algumas ferramentas de resolução de problemas e aqui está mais uma muito eficaz e também é uma ferramenta mais nova, não é muito antiga igual outras ferramentas como nós já falamos. Então, como ela vem do sistema Toyota de produção, ela tem uma sistemática japonesa de trazer resultados, ela tem uma lógica de raciocínio que é muito importante ser seguida e o principal benefício dessa ferramenta é trazer toda a informação de um sistema de melhoria, de um sistema de resolução de problemas numa página só. Por isso que se chama A3, porque recomenda-se que se utilize uma folha A3 para fazer esse tipo de apresentação. Nós trabalhamos de forma muito comum com a folha de sulfite, que é o tamanho A4. O A3 é um tamanho um pouco maior. Então, no método A3, utiliza-se a folha A3 para que ela fique num tamanho um pouco maior, mas apresente todas as informações num painel só. Então, quando eu olho para o A3, eu conheço todo o plano de ação, toda a problemática, todos os resultados, gráficos e padronização que vai trazer nesse tipo de resolução de problema, nesse tipo de busca de melhoria contínua, muito atrelada ao Kaizen. De que forma então que nós trabalhamos essa ferramenta? O primeiro passo é definir o título, tá? Então no A3, no tópico em cima, é definir o título. O título é qual é a apresentação. Qual é a busca do A3 do projeto que eu estou trabalhando? Então, eu vou colocar no título essa síntese do meu projeto. Depois, em segundo lugar, nós trabalhamos o objetivo, ou seja, por que eu estou falando sobre isso? Qual é o assunto, que eu vou tratar nesse projeto? O que eu quero desenvolver? O que eu quero resolver? Então é muito importante que isso esteja muito claro e que ele seja de forma muito objetiva. As informações do A3, elas precisam ser sucintas e não trabalhar com excesso de informação, porque a informação enxuta é o principal objetivo do método A3. Então, no objetivo é sobre o que está falando e de forma bem sucinta. Depois, nós vamos para a situação atual. O que nós vamos definir na situação atual é o que está acontecendo, qual é o meu cenário nesse momento, como que está o meu desempenho, quais são os meus resultados, o que está ruim, o que eu preciso melhorar. É isso que eu vou definir nesse momento. E é muito importante nessa etapa eu procurar usar gráficos, porque o atrativo do A3 são as figuras, são os gráficos, são os desenhos que ajudam a ter uma informação mais rápida e uma informação mais atrativa. Vamos colocar aqui também já na tela para você conhecer como que é esse formato do A3, para que você possa entender, aqui nós estamos falando como preenche, mas como que ele fica montado no final a gente vai colocar para você também observar. Depois disso nós vamos para a situação alvo. Eu fiz a situação atual, agora a situação alvo é a meta. Aonde eu quero chegar? Quais são os resultados que eu quero alcançar? Qual o ganho que eu quero obter com este projeto? Quais são as projeções? E também usar isso de forma gráfica. Usa ali gráfico de linha, gráfico de pizza, gráfico de torres, enfim, diversos tipos de gráficos que temos que servem para ilustrar bem o método A3. Depois disso, nós vamos para a proposta do nosso projeto. O que é essa proposta? É como eu vou chegar no alvo, ou seja, aqui eu tenho um alvo e eu vou dizer na proposta como eu vou fazer para chegar lá e quais são as contramedidas para impedir que o problema avance, que o problema continue aumentando. Então, nessa situação dessa quinta etapa na proposta, são os passos que eu dou, quais são os objetivos, quais são as estratégias, de que forma eu vou alcançar as metas, quais são as inovações, quais são as implementações que eu vou colocar. Ou seja, de fato é o como chegar na minha situação alvo, como alcançar
o meu objetivo. Depois disso, depois de definir a proposta, nós vamos então para o plano de ação, que nós já falamos aqui também no nosso canal, num outro vídeo. Você pode até acessar aqui na sugestão que aparece para você, no 5W2H e outras ferramentas para plano de ação, mas é onde eu vou definir então quais são as ações para implantar e manter as melhorias. Então eu vou definir responsável, eu vou definir prazo, eu vou definir a ação, eu vou definir o custo, eu vou definir toda a estratégia para que a minha proposta de fato aconteça. Então o 5W2H é uma ferramenta muito útil para ser colocada aqui. E o que eu vou fazer com esse plano de ação? Eu vou imprimir uma figura, eu vou tirar um print de uma figura e colocá-la aqui exatamente nessa etapa. Ainda nessa etapa do plano de ação, nós temos o follow-up, que é o acompanhamento das ações. Ou seja, eu fiz o plano de ação, então eu preciso acompanhar. E isso tem que estar exposto no A3 para que todo mundo que olhe para o A3 saiba se ele está atrasado, se ele está no período correto, se ele está sendo atendido conforme o planejamento. Afinal, um planejamento bem feito, ele precisa de datas e de cumprimento dessas datas. Por fim, o A3 ele se encerra com os resultados, né? Que é a última etapa aqui, que é onde eu vou comparar se o planejado está de fato coerente com o realizado. Eu tenho o plano de ação, mas tudo aquilo que eu planejei está sendo alcançado, as etapas estão sendo cumpridas, então é isso que vai ser analisado. E também, volto a dizer, usar aqui nessa etapa gráficos. A meta era X, agora nós estamos em Y, conseguimos 100%. Nessa primeira etapa no gráfico da minha linha do tempo, a meta nessa etapa era chegar a X%, hoje nós estamos a tanto. Então é importante usar muitos gráficos, muitas figuras, muitos desenhos, que se torna atrativo e também traz uma resposta rápida. E aí também definir o que será padronizado, o que deu certo. Então, todo esse trâmite que nós fizemos de construção, os resultados, as ferramentas de investigação, as ferramentas de análise, tudo isso nos levaram a um resultado. Então, agora eu vou padronizar, vou colocar isso num plano de controle, vou atualizar o meu FEMEA, vou fazer uma instrução de trabalho, vou fazer um procedimento para padronizar isso, de que forma vamos trabalhar. Então, isso é o que nós fazemos na última etapa. E de que forma que fica? Então agora você vê aí na tela como seria, por exemplo, um plano de ação A3, um método A3 montado de uma forma mais visual, de uma forma que você consiga enxergar melhor isso que foi explicado aqui. Vou deixar também aqui disponível, abaixo aqui na descrição do vídeo, um link para você baixar uma máscara caso você queira utilizar o método A3. Então você que ficou até aqui com a gente merece esse presente. É só clicar no link aqui e você vai baixar a máscara para fazer essa utilização. Então, de forma bem sucinta, como funciona a ferramenta? Primeiro, gostaria de saber se está ficando claro para você essa ferramenta, se você já conhece ou não. Então é importante você deixar aqui no comentário, que é a forma da gente entender que está ficando claro para você o conteúdo. Vamos resumir tudo então de uma vez só? Então, como que é o formato A3? Eu tenho o título da ferramenta, que é o objetivo do meu projeto, ou seja, o que eu vou buscar, né, de uma forma geral do meu projeto. O objetivo, que é sobre o que eu estou falando, a situação atual, que é como se encontra o meu cenário no momento, a situação alvo, que é o que eu busco, a minha meta, aonde eu quero chegar, a proposta, que é o que eu vou fazer para chegar no meu alvo, o plano de ação, que é toda a estrutura de planejamento para alcançar o alvo, com o follow-up, né, com o acompanhamento das ações. Essa tabela precisa estar visível. E então, por fim, o resultado, que é o planejado versus realizado, e o que será padronizado no nosso processo. Então essa é a ferramenta A3, o método A3, um método Toyota de planejamento, de plano de ação, de melhoria, de processo e de resolução de problemas. Espero que você tenha gostado da ferramenta que apresentamos aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e acompanhar em primeira mão os materiais que nós disponibilizamos aqui no nosso canal.
Se você ainda não curtiu, curta aqui também, que é muito importante saber como que está chegando para você essa ferramenta. E se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, o seu comentário é muito importante para nós, estaremos respondendo para você. Um forte abraço e a gente se vê na próxima aula.